Série Vigários de União com Danilo Reis. Com você, Danilo. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, RJ. Boa tarde aos ouvintes e os que nos acompanham pelo Facebook, né, hoje. Uma grande satisfação, né, estar voltando aqui pela última vez nessa série. É o 6º episódio. E nós vamos concluir falando dos padres Isaac Vilarinho, Emídio Andrade, Javier Mena, José Gonzalez e Padre Carvalho. Embora esses não tenham sido os últimos, né? Uhum. Mas o recorte que a gente trouxe para a série foi esse. Certo. E eu gostaria de agradecer, Francisco, você, pela parceria, RJ, aos ouvintes, né, que sempre nos acompanharam, os Cadeira Cativa, né, o seu Neguinho da Banda, Com certeza. o Pedro Neto ali perto da Igreja Matriz, o seu Manu, né, o Júnior Moita, né, também um alô para os padres Deodato, que é o atual pároco, e o padre Zé de Pinho, que também acompanham, né? E vamos aqui finalizar com esse episódio, né, no qual nós vamos falar de 4 padres. Muito bem. 4 padres. E o primeiro dele é o padre Isaac José Vilarinho, que veio em substituição do padre Luiz Brasileiro, que foi falado no último episódio. E teve uma dura missão, né? De substituir Padre Luiz. Exatamente. Né? Porém, Francisco, antes da gente falar sobre, sobre a gestão paroquial do padre Isaac, é importante a gente resgatar o legado que foi deixado pelo padre Luiz. Uhum. Que a história da paróquia de União, ela se divide em 2. Antes da chegada do padre Luiz e depois. Porque a herança que ele vai deixar, sobretudo material mesmo para a paróquia, ela é muito grande. E aqui a gente cita, por exemplo, ele deixou uma fazenda, a Fazenda Santa Rosa, deixou alguns terrenos para a paróquia, deixou 2 casas paroquiais, uma delas alugadas, construiu a nova capela do patronato, né, que é a capela de Fátima, trouxe um jipe, comprou o jipe, o famoso jipe do padre. Assustou muita gente, né? A amplificadora, né, também, a reforma das torres da matriz, né, com a elevação, as 2 participação na instalação de 2 importantes instituições de ensino, que hoje a gente pode dizer aí que entre as 3 mais importantes historicamente, né? Com que certeza. É o patronato e o ginásio, que ontem completou mais um ano de vida, né? 13 de junho. E o centro operário, né? O que seria assim, o vovô do sindicato de União, né? Ou seja, o embrião, né? O embrião. Então, Francisco, assim, apesar da condição de irremovível do padre Luiz, que ele conseguiu isso em 57, ele saiu, né? Ele teve que ir embora. Aí há alguns motivos meio brumosos que a gente não arrisca nem falar, porque é algo que não é comprovado, de boatos. Embora o seu substituto, o padre Isaac, quando ele chega, ele diz uma frase bem interessante. Aspas para o padre Isaac. Deixou a paróquia levando na alma o constrangimento e a mágoa daqueles que mais tinham a obrigação de compreendê-lo e estimá-lo. Fecha aspas, padre Isaac José Vilarinho. É uma dura frase, né? Então, ou seja, alguma coisa muito séria aconteceu para que ele partisse aqui no dia 9 de abril de 1961. E ao mesmo tempo, o padre Isaac, na certeza de que aqueles que não gostavam muito da atuação do padre Luiz, falou aquilo justamente para mostrar que ele veio já sabendo o que estava acontecendo. Vai também, sabendo. Né? E aí ele vai enfrentar isso na pele, porque ao contrário do padre Luiz, ele não teve tanta popularidade, tanto é que ele vai permanecer pouquíssimo tempo aqui na paróquia. Terá sido um efeito aí do finalzinho da gestão de padre Luiz? Pode ser. E é interessante porque o padre Isaac ele só vai chegar em 62. O padre Luiz sai em abril de 61. E quem que substitui? É o frei Mirócles de Salgado. Esse frei era o superior dos padres capuchinos do convento de São Benedito, da igreja de São Benedito. Então ele veio para a União, passou cerca de um ano até a posse do padre Isaac, né, que vai assumir no dia 16 de fevereiro de 1962. Então o padre Isaac, ele tinha uma qualidade muito grande, que ele era um ótimo orador.
as pessoas na época dizem que as homilias dele eram primorosas, né? Ele falava fácil, mas dava o recado direitinho, né? Isso era uma das qualidades dele. Ele também vai se destacar em União, dentro desses 2 anos que ele vai permanecer, no engajamento às causas agrárias e sociais. E nesse contexto, ele vai criar, de fato, o primeiro sindicato rural de União. O primeiro sindicato, Sim. de fato. No dia 24 de novembro de 1962, ele com um grupo de comerciantes, de agricultores, ele funda esse sindicato. Quem vai presidir esse sindicato é o comerciante, o falecido Luiz Viana. Ele vai ser o primeiro presidente desse sindicato criado pelo padre Isaac, que vai funcionar a sede lá no Cine Teatro, que é o salão paroquial, né? Então ele vai ter um engajamento muito grande nessa questão. Cabe a gente destacar que na nível nacional a gente vivia o período da formação das ligas camponesas, que eram organizações que tinham como função cobrar dos governos a inclusão social do homem do campo. Nós estávamos aí na antessala do regime da ditadura civil-militar, né, onde essas questões agrárias elas estiveram muito em voga. E o padre Isaac esteve inserido nesse contexto. Tanto é que no ano seguinte, em 1963, ele vai inserir a paróquia no movimento da Juventude Agrária Católica, que tinha por finalidade difundir os ensinamentos da igreja na zona rural e de se debater com os jovens unionenses os direitos e deveres do trabalhador rural. Então, Francisco, até por conta desse envolvimento dele com essa questão, ele chegou a ser taxado de comunista, né? Porque as ligas camponesas, esse movimento estava muito ligado à esquerda, né? E ele, como um grande entusiasta dessas causas em união, devido a essa questão, mas também a outras que a gente vai falar em seguida, ele era taxado de comunista. Ou seja, às vezes é uma alcunha que as pessoas falavam sem nem saber realmente o significado, né, de comunista. Agora vamos para a impopularidade dele. Né, ele chegou aí na sombra do Padre Luiz, de um padre talvez o mais popular que já passou, sem dúvida o mais popular, né, o mais conhecido. E ele, Francisco, ele vai mexer com os católicos mais conservadores, porque ele vai iniciar uma reforma, mais uma reforma na Igreja Matriz, entre 1962 e 63, onde ele vai basicamente modificar toda a igreja na parte interna. Né? Ou seja, ele vai rebaixar o altar, que o altar era aquele altar tradicional nas igrejas mais antigas, né? Altar com um altar de madeira, muito bonito. Ele vai rebaixar da altura que se encontra hoje. Fica praticamente no plano do espectador. Ele vai retirar algumas lápides que estavam expostas na parede de pessoas que faleceram e vai depositar num dos cemitérios, né? Ou seja, não vai dar muita importância para a questão histórica também, né? Sim. Embora naquela época essa consciência andava longe, né? E também, Francisco, ele vai doar uma boa parte do acervo da igreja. E algumas imagens ele vai dar para as pessoas. Até o pessoal na época reclamava que ele dava até para as pessoas que não eram nem de igreja. Aí é o comunista. Tá doando as imagens. É o que se pensava naquela época. Não gosta de santo, né? Isso. Mas aí, Francisco, a gente estava no contexto do Concílio Vaticano II. Entre 1962 e 65, a igreja ela fez uma grande reforma ritualística também, em algumas posturas. E entre elas, vai mudar, por exemplo, o rito do padre, que o padre rezava a missa de costa para a Assembleia, para o público. E o que? O padre vai, a partir do concílio, vai celebrar de frente para o público e na língua materna do país. Sim. Era em latim, alguns ritos da missa eram em latim e vai passar toda a ser em português. Então isso também já espanta muita gente que já era acostumado com esse rito. Entre as finalidades do concílio, tem uma passagem que eles dizem que era abrir a igreja. Abrir a igreja. O pessoal diz, não, o padre Isaac interpretou que era abrir, era derrubar a parede. Essa reforma, ela foi organizada pelo artista Murilo Couto, mesmo que esculpiu o Cristo Redentor da porta da igreja, e foi executada pelo mestre Jaime, que era o maior mestre de obras que tinha em União na época, em que toda a obra da matriz era o mestre Jaime que
que executava. Tinha um comércio ali pertinho da igreja Isso, também. Né? isso. Chamam também de Jaime do Teca, né? É. Agora, Danilo, interessante, né? Abrir a igreja significa exatamente aproximar a igreja do povo, né? Então, ele veio com essa missão mesmo. Ele veio e, na verdade, abriu a justificativa da reforma, inclusive com o aval do arcebispo, era de melhorar a ventilação da matriz. Só que, na verdade, ele fez, assim, entre aspas, um quebra-quebra e modificou boa parte do interior da igreja matriz. As pessoas da época dizem que era muito linda a igreja na parte interna, sobretudo esse altar, né? Sobretudo esse altar. Só, Francisco, que isso foi o de menos. Porque ele vai mexer na tradição das pessoas. Né? Quando você mexe na tradição, você arruma uma confusão. Ah, não tenha dúvidas. Havia, até esse período, o costume de o pessoal se casar, escolher a data do 1º de setembro. Aproveitando aí o rescaldo dos festejos, né, de agosto, e fugindo do mês de agouro, né? Porque diz que casar no mês de agosto trazia o desgosto, né? Então era um costume entre os casais unionenses de esperar aí o dia 1º de setembro, né? O famoso lava-prato, para se casar. E ele foi e acabou com isso aí. Né? E ele já arrumou uma grande confusão, né? Uma confusão, né? Muita gente que já era acostumado com essa prática, de certa forma, se zangou. E outra, ele foi criticar também o caráter religioso dos festejos de agosto. Ele chegou a dizer isso, inclusive a gente tem em relatório dele, né? Que os festejos de agosto eram de caráter supersticioso e falso. Aí, ou seja, ele realmente ele era pelo que a gente sabe, pelo que aparenta, um padre bem ortodoxo, né? E devido a alguma dessas posturas dele, embora se reconheça realmente a destaque dele aí na concepção do primeiro sindicato, né, na luta por essas questões sociais e agrárias, nesse outro quesito aí, né, da própria tradição da igreja, né, das tradições dos unionenses aqui, ele acabou não permanecendo por muito tempo. Tanto é que ele só vai ficar até 1964. Mas antes disso, ele ainda vai conseguir mais um jipe para a paróquia, durante a conferência dos religiosos do Brasil, que foi no Rio de Janeiro. Lá ele conseguiu adquirir um jipe. E interessante, Francisco, que ele tinha um apelido aqui jocoso. As pessoas que não gostavam dele diziam até um apelido, ou até racista, preconceituoso, né? Chamavam ele de miolo de lápis. Né? Os que não gostavam, né? Miolo de lápis? Miolo de lápis, porque ele era bem moreno, né? É. Mas, assim, muita gente gostava dele, mas muita gente também não gostava devido a essas questões. Então ele vai sair em 64, bem no ano mesmo do regime militar, né? E vai chegar o padre Emídio Andrade, que esse até a gente não tem nem tanta informação sobre o padre Emídio, mas esse dizia que de fato ele comungava muito com o comunismo. Né? Ou seja, se tinha um que era acusado de ser comunista, esse era comunista de mesmo. acordo com os dados que a gente tem pouca informação sobre o padre Emídio, inclusive foto dele é muito difícil. Mas o que se sabe é que depois ele largou a batina e se casou. Né? Mas que também era um padre culto, né, de uma boa oratória. E aí ele vai ficar até 69. O padre Emídio. Ele não vai demorar muito tempo aqui. Não esquentou a cadeira por muito tempo, não. Não esquentou a cadeira, não. Agora, depois do intervalo, né, a gente vai falar sobre o padre Javier Mena, que é o padre Xavier, o famoso espanhol voador, o padre José Gonzalez e o memorável padre Carvalho. Pois bem, o Anderson Luiz está querendo colocar em boca, né? Eles que hoje é o dia de você revelar quem foi o padre namorador. Já no ciclo foi falado antes. Olha, Padre Álvaro, né? José de Lima era chamado de Frei Cegonha, porque diz que ele paquerava as moças no momento das confissões, né? Mas isso aí era fofoca fala, na época, né? Era fofoca na época. Dando continuidade, né? Antes aqui, dar um abraço pro seu Justino Sampaio. Seu Justino, inclusive, a gente cita ele como fonte no nosso livro, né? Abraço, seu Justino. Muito bem. Um alô também ao Luiz, ali da Lotus, o filho do seu Luiz do Frango. Se não estiver enganado. É o Luiz Júnior, né? Que tá na escuta. Realmente. Ouvinte de cadeira cativa também, né? E o nosso mestre Zé Raimundo Souza. Beleza. Né? Pois é, Francisco. O padre Emídio sai, né? Em 1969. E vai chegar aí 2 padres espanhóis. Hispânicos. O primeiro que chega, se eu não estiver enganado, é o padre
Xavier, né, como era costumavam chamá-lo, mas na verdade ele se chamava Javier Aguilar Mena, né, espanhol. E logo em seguida veio para coadjuvá-lo o padre, esse muito mais conhecido, que era o padre José González Alonso, né, natural de Sobradillo, na Espanha, a província da Salamanca, catalão, né, catalão, região de Barcelona, né? Fui batizado por ele. Foi? Foi. Ah, não, o meu que me batizou a gente fala mais daqui a pouco. Para você ver, né, que eu não sou mais tão novinho assim. Pois é, Francisco, eles chegaram aqui, né, em 1969 e pelo menos o padre José vai permanecer até o início dos anos 80. Então, assim, nós vamos viver uma nova fase áurea. Você acabou de confirmar, viu? Então, nós vamos viver uma nova fase áurea na paróquia de União, agora mais voltado para a questão mesmo cultural, né? Porque, principalmente, o padre José, ele vai dar muita atenção à cultura unionense e, sobretudo, à juventude. Então, a cultura União, por coincidência, nos anos 70 e 80, ela foi muito bem movimentada, com grupo de jovens, né, com a o próprio Zé Raimundo Souza, né? O Zé Raimundo Souza, Antônio né? Carlos Melo, Isso. Antônio Carlos Ferreira. Nós vamos ter o padre José aí, melhor dizendo, primeiro ele chega no Brasil em 1965, onde ele é enviado para Cajazeira, na Paraíba, né? Ele passa um período lá. Em 1969 ele vem para a União, né? Onde vai permanecer até 83. Então aqui ele vai fazer, digamos, uma revolução cultural na paróquia, principalmente envolvendo a juventude. O próprio Zé Raimundo Souza cita, né, a criação do JOIB, que era um grupo de jovens, né, jovens integrados para o bem. Inclusive minha mãe participou também desse grupo de jovens. Ele também preparou o coral das crianças, né, um coral lá na igreja só de crianças. Eles gostavam muito de crianças, sobretudo o Padre Xavier. E aí eles criaram a tradicional missa das crianças, nas tardes de domingo. Também é coisa deles. Tanto é que depois, no início dos anos 70, o Carlos Monteiro construiu o parquinho, ali em frente. Quando acabava a missa, os meninos iam brincar enquanto os pais vinham pegar, né? Interessante essa passagem aí, né? Pois é. Também criou o primeiro grupo de escoteiros de União, né? O Padre José, o grupo escoteiro Barão de Gurgué, inclusive, o chefe Antônio Carlos Melo foi um dos pioneiros. Inclusive, em 2002, ele reativou, dando o nome do próprio Dom José Gonzalez. Foi nessa época que você entrou? Foi, nessa época que a gente ingressou. Então, mais do que isso, Francisco, é interessante porque ele vai abrir o salão paroquial, agora já chamado de salão paroquial, para os eventos socioculturais dos festejos de agosto. Então, essa programação cultural dos festejos, ela vai ganhar muita força com o Padre José. Tanto é que vão ser realizados, né, paralelo a isso, peças teatrais com jovens unionenses, apresentações musicais, cinema, né? Porque o nome realmente era Cine Teatro, era para teatro e para cinema, tanto é que era adaptado antigamente. Ou seja, terminava a missa... A programação cultural. Então, é a partir deles é que vai o salão paroquial e toda a movimentação cultural, ela vai ser muito acrescida, né? Interessante também, Francisco, é que eles eram professores, né? Tanto o padre Xavier quanto o padre José, eles lecionavam tanto no ginásio quanto no Colégio Comercial Marcos Parente, quando funcionava ali ainda onde hoje é a praça... onde é o anexo do mercado, que era o colégio comercial. Ele era realmente, como o nome diz, um colégio comercial. Ele tinha 2 cursos, que era datilografia e técnico em contabilidade. Inclusive, eu tenho uma tia que é da primeira turma, né? A dona final da Aurineri também é da primeira turma, onde eles eram professores. E no ginásio, o Padre Xavier, ele tem muita história. O Zé Raimundo sabe contar umas histórias bem interessantes do Padre Xavier, que foi professor dele. Um professor muito bom, bem rígido. E o Zé Raimundo conta algumas histórias pitorescas envolvendo os alunos com o Padre Xavier. Sempre tem, né? Não tem jeito. E o Padre Xavier era passado na casca do alho, né? Como diz a história. Mas aluno é aluno, né? Aluno é aluno. E, assim, com o Padre José também, né? Eu acho que nesse período o Padre Xavier já tinha ido embora. Ele conseguiu comprar uma propriedade lá nas Melancias, né? Uma fazendinha ali nas Melancias, né? Para a paróquia.
E ele também, Francisco, ajudou na fundação de fato do atual sindicato, né? Em 1971. Então o Padre José também ele foi um dos, digamos, uns cofundadores do sindicato, né? Então ele vai sair de União aí no início dos anos 80, porque ele vai ser nomeado bispo auxiliar da Diocese de Teresina. Você já recebeu uma promoção, né? Isso. Ao sair de União, né? E vai permanecer aqui até o início dos anos 2000, onde ele vai voltar para Cajazeiras, onde ele vai ser bispo de Cajazeiras, se não me engano, até 2015. Aí ele se aposenta, né? Torna-se emérito. E hoje ele vive em João Pessoa, na Paraíba, né? Como bispo emérito. Inclusive, algumas vezes ele já voltou em União, né? Também para rever aqui os paroquianos, que ele era bem querido. E ele vai dar lugar ao padre Carvalho. Antônio José de Carvalho, né? O padre Carvalho, que também marcou época, né? Um personagem que nutria amor e ódio, né? De muita gente. É verdade. Movimentou muito, né? Isso, mas era um padre que arregaçava as mangas mesmo, que a gente sabe que ele construiu, pelo menos ele inaugurou a casa paroquial, né? A nova casa paroquial em novembro de 84. Construiu uma casa dos Romeiros, já aí vislumbrando a questão da demanda que chegava à União durante os festejos de agosto. Muita gente não tinha onde ficar. Um exemplo é os próprios esmolés, que a gente falou no programa passado. Então ele construiu, né, essa casa para acolher essas pessoas, os romeiros, literalmente. Infelizmente, não deram continuidade a essa finalidade, né? É um espaço bem amplo, bem dividido. Exatamente. Tudo, mas não... Inclusive, que até a prefeitura, num certo período, utilizou como creche, né? Foi utilizado como creche, por um espaço bem amplo. E em períodos de grandes enchentes, utilizados ali para abrigar os desabrigados. Exatamente. Põe-se a seu crédito também, Francisco, a colocação a primeira cruz sobre o Morro do Urubu. Eu não sei se é alguma promessa, alguma coisa lá, que ele mandou botar essa cruz e agora a gente chama Morro do Cruzeiro, né? Marcando território, né? Marcando território. E ele também foi responsável por fazer nascer a figura de um radialista que ficou muito conhecido entre José de Freitas, União, J. Carlos, né? O J. Carlos é cria dele, né? É cria dele. Ele conseguiu, através aí, acho que ele deve ter visto ele em algum leilão, na zona rural, nas andanças dele, e viu que ele tinha uma grande vocação para comunicar, né? Era um comunicador nato e ele terminou fazendo com que o J. Carlos entrasse aí no meio de rádio. O J. Carlos é um dos maiores radialistas da história da cidade, né? Sem dúvida. Com certeza. Também, Francisco, diz que ele erigiu muita capela no interior, né? Mandava reformar, dava muita atenção também à zona rural. E também era muito assistencialista, né? Também bem assistencialista. Bem assistencialista, né? Então muita gente gostava também dele, porque ele, como tem a história, né? Ele era bem assistencialista. Tem uma passagem aqui envolvendo o Padre Carvalho, eu não me recordo exatamente o ano não, mas na casa dos meus avós no interior, lá perto da Santa Rosa, lá em frente ao Emparedado. Lá gostava de criar um gatinho, né? Gato novo, danado, brincalhão, né? Terminou que derrubou a lamparina, a querosene correu, pegou na parede que era de palha, da parede ao teto era tudo de palha e terminou pegando fogo, né? Resumo da história. Escapamos pelo milagre de Deus, né? Aí no dia seguinte, a gente veio para a União, minha avó veio, justamente o primeiro destino que ela foi falar com o padre na casa paroquial. E eu lembro, o Padre Carvalho pega na mão dela, né? Minha filha, me acompanhe, vamos falar com o prefeito. O senhor João Araújo ia saindo da prefeitura, os dois se cumprimentaram lá, aí ele já passou a história para o senhor João Araújo, que era prefeito. O João Araújo pediu que ela fosse na delegacia fazer um boletim de ocorrência, e a partir dali deram a assistência que tinha que dar. Mas eu lembro demais dessa passagem aí eu acompanhava minha avó. E ele vai permanecer aqui até 92, né? Então ele tem uma saída bem tumultuada, né? E onde ele vai para São Pedro do Piauí, onde ele está até hoje. E diga-se de passagem, assim, eu não conheço São Pedro do Piauí, mas eu conheço gente de lá. Embora também tenha gente lá que não goste dele, do perfil dele, mas São Pedro do Piauí é outra cidade depois que o Padre Carvalho chegou lá, né? Construindo, se empenhando lá para conseguir o homem é bom de evento, viu? É um showman, viu, o Padre Carvalho? Então, Francisco, assim, ele saiu de União, né? Acho que bem desgostoso, porque ele não volta mais, né? Realmente. Geralmente os padres que passam por aqui, eles retornam num festejo, né? Para celebrar uma novena e tudo. E ele não, então prova de que realmente a saída dele aqui foi um pouco conturbada. Ficou mágoa, né? Foi o que me batizou. Né?
Pronto. O padre que me batizou, para situar. Depois dele, Francisco, veio também o tão conhecido padre João Moura, né? Que é emérito e reside aqui em União atualmente. Depois veio o padre Ronei, que passou também um bom período. Aí veio dois padres, né? O padre Marcos e o padre Bento, que tão logo deram lugar ao padre Carlos e o padre Jardel, que também não demoraram muito tempo. E aí veio o padre Ângelo, né? Passou, acho que uns 7 anos, cerca de 7 anos. Aí veio o atual, o padre Deodato, né? E veio que era seminarista, o Arlan, que hoje é ordenado, que é o seu coadjutor, né? Então, assim, foram muitos padres que passaram pela paróquia, né? E alguns deles com muita história. Eu fico imaginando, entre esses padres que você mencionou, entre eles que tinham o dom da palavra, foi citado o padre Isaac, né? Que era tinha uma boa oratória. E era cor preta, né? Negro, né? Isso. Aí nós temos um padre com as características semelhantes, que é o padre Francisco lá de Lago Alegre, que tem pensa num cidadão que tem uma oratória perfeita, né? O padre Francisco, ele prende a atenção da gente. Prende a atenção. Você olha para ele e, esse daí que é o padre, fica todo assim, né? Mas quando ele vai, assume, pega o microfone e começa de fato a desenvolver, meu amigo, o homem é um show, viu? Lago Alegre está de parabéns. E muitas vezes ele vem aqui para a cidade de União e quando ele vem, meu amigo, ele é tietado mesmo aqui quando chega em União, né? Bom, encerrou, Danilo? Encerramos, né? Encerramos aí a série Vigários da União, de Simpliciano ao Padre Carvalho. Né? Bom, e aí fica a missão agora de saber qual que é a próxima série, né? Vamos estudar aí para ver o que a gente pode... o que a gente pode voltar. Pode ser personagens de União, né? Eu até pensei, Francisco, que as lendas, né? Os cultos populares, né? Alguma coisa assim nesse sentido, né? Exatamente. Pois pronto, é só esquematizar agora e tá vindo aí a nova série, né? Obrigado mais uma vez, agradecer a você, ao RJ, a Antônio Carlos Melo, né? Ao Vitor também e a todos os ouvintes que nos acompanharam aí no decorrer dessas duas séries. Muito bem, obrigado pela participação, pela confiança também e colaboração, obviamente. Estamos sempre à disposição, de portas abertas aqui, tanto no programa informativo 87, como em qualquer outro horário da emissora. Porventura, se tiver interesse em criar o seu próprio horário também, a gente está dá a maior força, o maior prazer também, viu? Pronto, a honra é minha. Série Vigários de União com Danilo Reis.